Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Dr. Gray, eu quero que você, por favor, fale sobre algo que discutimos rapidamente antes do programa começar. Nós estávamos falando sobre a nação, sobre a igreja, o que tem acontecido, e eu perguntei o que aconteceu dia 6 de janeiro. Eu não discuti isto com ninguém, a não ser com a minha esposa. E foi uma tragédia. Acabou machucando a igreja. É a verdade. causa dos conservadores e com certeza machucou o Donald Trump. E uma grande mentira. Tudo é uma mentira. E Satanás, de alguma forma, se envolveu nisto. E a intenção, eu tenho certeza, seria para que os cristãos fossem se encontrar lá. Os nossos amigos estavam lá. Nós sabemos de alguns que verdade. estavam lá. Mas havia centenas deles, cristãos, que estavam lá. E parece que Satanás fez algo que nós não sabíamos que eles estavam planejando. Então, eu penso que a igreja vai ter que ser mais sábia e mais esperta e não permitir que isso aconteça. Dr. Gray, eu me pergunto, será que o presidente Trump não imaginou que algo assim iria acontecer? Ou que eles iam tentar fazer aquilo acontecer? Como eles não previram aquilo? Ao escutar as notícias, alguns dos policiais estavam ouvindo alguns comentários onde as pessoas estavam chegando para fazer bagunça, mas parece que eles não conseguiram tomar conta disso. Eles não entendiam, obviamente, que eles não tinham pessoas suficientes para proteger o Capitólio. Olha, eu não sei o que eles podiam ter feito, fora cancelar todo o evento, porque eu não sei o que é que eles podiam ter feito e tal. Talvez vocês tenham ideias que eu não tenho. Eu penso que a Guarda Nacional deveria estar lá para protegê-los se eles soubessem que haveria problemas. Mas eles não sabiam disso. Eles não procuraram o problema. Ou então, ignoraram. Eu fiquei assistindo por um tempo, em algum momento, antes da carnificina acontecer, eu estava assistindo os jornalistas mostrando o presidente falar e as pessoas andando ao redor e ouvindo. E eu vi muitos cristãos lá, orando pelo presidente. Foi como se eu estivesse indo para o escritório e 4 horas depois eles estavam invadindo o Capitólio. É isso mesmo, verdade. Algo aconteceu lá e se perdeu. Então, como é que isso envolve a igreja? E nós, como igreja, não podemos aceitar isso, irmão Swegert, porque todos sabemos que a igreja, na sua grande maioria, é a favor do presidente Trump. E Verdade. tudo isso acaba danificando o seu chamado e danifica o chamado dos conservadores. É muita hipocrisia. Você não acha que agora a maioria das pessoas descobriu? Eles estão culpando o presidente Trump Sim. e os seus seguidores. Disso aí nós sabemos, mas estou falando de pessoas bem intencionadas. Descobriram Sim. o que realmente aconteceu. Eu acho, agora está ficando claro. E o que me deixa mais chateado é que ninguém está nem aí. E sei que muitos se importam, mas Você ouviu quantas pessoas realmente tentaram entrar no Capitólio? Parece que foram 1.000 pessoas ou acho 500. que foram 40, 50 ou 75. Foram muitas. Mas parece que haviam milhares lá que não se envolveram. É isso que estou dizendo. Dezenas Sim. de milhares não se envolveram na confusão. E isso porque eles não gostam dessas coisas. Eles estavam ali para ouvi-lo falar. Nós somos uma igreja harmônica e agora estamos associados a este grupo que são os intolerantes, os brancos supremacistas, ou LGBTQ. Essa agenda toda nessa categoria. Eles te chamam de homofóbico porque você diz que é pecado. Precisamente. Nós somos intolerantes, nós não demonstramos o amor, então
todos aqueles que estão no lado progressista e da esquerda, que é uma outra palavra para os comunistas, porque essa é a intenção dela, eles querem nos sujeitar às organizações como a ACLU, do senhor Roger Baldwin, que a intenção é erradicar o cristianismo, tirar o cristianismo e a convicção que vem com isto, porque aí as pessoas podem se comportar e fazer o que desejam. Então as pessoas estão sendo rotuladas desse jeito como terroristas. Eles querem acabar com as televisões conservadoras. Há alguns meses atrás, a Comcast estava discutindo se deveríamos eliminar as estações conservadoras que estavam na TV a cabo. Este é um ataque frontal de Satanás. Isso um ataque de aí é Satanás, muito como diz a perigoso. primeira emenda, que diz que nós temos a liberdade de expressão. E agora, no ato de qualidade, os democratas estão empurrando. Você está dizendo que Satanás é o autor de tudo isso. Com certeza, irmão Swagger. Ele é o autor do caos e ele está fazendo tudo o que ele pode para calar as vozes. Porque a Bíblia diz que a fé vem com o ouvir. E se você consegue calar a forma de ouvirmos, então passará a existir essa nova sociedade que eles querem criar, que é uma sociedade sem Deus. Bem, o negócio é que Satanás faz tudo que é tipo de coisa. Exatamente. Mas o objetivo final dele é acabar com esse livro aqui. Parte da razão pelo qual a Guarda Nacional ainda está lá é para insinuar que ainda não acabou, que algo ainda vai acontecer. Eles estão falando sobre permanecer lá até o outono, que vai nos custar $1 bilhão. Bom, a ideia é que esse povo Sim. é doido, estão falando É da verdade. gente, nós somos os loucos. E os conservadores, eles tentaram queimar o prédio da capital, e é isso que eles querem mostrar. É verdade. É teatral, mas funciona. E a maioria das mídias estão falando isso, irmão Swagger. Foi exatamente isso que o braço direito do Adolf Hitler disse. Se você for contar uma mentira, conte verdade. a maior de todas. E repita vez após vez, até que as pessoas pensem, tem que ser verdade. Senão a pessoa não diria isso. É verdade. E quem promove isso é o poder das trevas. É verdade. E quero falar de outra coisa aqui. Leia o versículo 13, por favor. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado a favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Eu quero que você olhe para a última frase, nos aplicarmos à tua verdade. Ele está falando da palavra de Deus, o que o Senhor disse. Ele estava dizendo para Judá, se você não se arrepender, o juízo virá e não vai ser agradável. Eu estou certo ou não? É verdade. E é o que vai acontecer. E diante de Jeremias, o profeta, voltando até Isaías, antes de Jeremias, foi mais claro do que qualquer outra coisa, aquilo que Deus iria fazer. Então, eles não acreditavam, eles não acreditaram. Eles não acreditaram que Deus permitiria que Jerusalém viesse a cair. Olha, vamos olhar para o raciocínio deles. Jerusalém e Judá eram os únicos países no mundo, não só no Oriente Médio, no Oriente, mas no mundo inteiro, que acreditava em Jeová. É e verdade. algumas pessoas ali acreditavam. E eles não viam que Deus ia permitir que a Arca da Aliança, aonde ele habitava entre o propiciatório e o querubim, fosse tomada por infiéis, É verdade. por ímpios, que não conheciam a Deus. Eles não entendiam a isso. Ótimo argumento. Então, eles não acreditavam em Jeremias ou em Isaías. Mais uma vez, nós podemos ver o aspecto cego da fé. Eles não reconheceram a diferença entre os deuses dos países ao redor deles e Jeová. Baal e Jeová estavam misturados. Eles se recusaram a lidar com os problemas e no mesmo momento, independente de quem estava pregando, eles não lidavam com o problema do pecado. Então eles foram tão longe que Deus se divorciou deles. Qual era o pecado deles? Os maiores pecados que acabaram foi a quebra da aliança, o adultério, ir atrás de outros deuses, idolatria. Eles literalmente, eles tinham no templo e nas casas modelos de Jeová e modelos
dos deuses das nações ao redor deles. Como eu disse, os nomes estavam misturados, eles não reconheciam, e Deus disse em Oséias que eu vou chamá-lo Lo-Emi, que significa que vocês não serão mais o meu povo. Por que é que as pessoas iam querer um lixo desse? Mais uma vez, o pecado tem uma cegueira. Atração poderosa. Ele permite que as pessoas vivam uma vida corruptível. O que você quer dizer com vida corrompida? Eles viveram e deixaram o pecado crescer. Eles queriam isso. Vamos lembrar que os israelitas... Você está coberto de razão. Parece que os israelitas queriam... Israel queria retroceder. O que você lia sobre isso? Eles adotaram esta idolatria. Eles corriam atrás das mulheres que estavam nos outros acampamentos. E coisas deste tipo. Certo. E começou com a descrença e acabou finalizando em descrença. Os ídolos estavam em uma posição que, quando eles os abraçavam, que provavam a falta de fé em Jeová. Quando nós vemos nas menções de Oséias 1, que ele cita no começo do seu livro, o próprio Deus começa a falar: quem pediu sacrifício, quem pediu para vir na minha corte? Deus pediu por isso na lei, mas idolatria produz pessoas sem fé. Você tinha uma pergunta, Dr. Gray, que você mencionou no intervalo. Sabe, nós estávamos falando sobre Israel e discutimos sobre o que fez com que eles fossem atrás de deuses estranhos e abandonar a linda história com Jeová. E todos os textos de Moisés, e todos nós valorizamos isso, e eu acredito que eles também faziam isso, e mesmo assim eles abandonaram. Então o meu argumento seria: o que uma família tradicional judaica em Israel, de alguma forma se envolveu com as coisas do mundo, mas não as coisas do mundo, mas eles ouviram sobre os cananeus e eles tinham deuses como Baal e Pior ou o que seja, e eles queriam ir atrás disso, até que eles pararam de ir para o templo com os sacrifícios. Não. O que mudou no mundo deles? De novo, você mencionou isso, uma situação hipotética que talvez o indivíduo, como você disse, como o John falou, pela fascinação pelo mundo cananeu. Eles colocaram réplicas de deuses pagãos no Santo dos Santos. Sim. Foi o que Ezequiel disse que viu. Ele viu. Certo. Sim, Os ele judeus viu fizeram eles isso? fazendo aquilo. O Espírito Santo veio e ficou sob o Monte das Oliveiras, que você pode ver à frente do templo, e ficou um período de tempo ali como se estivesse dizendo: eu não quero sair daqui, mas não tenho escolha. Certo. E lembre-se, Deus habitava entre os querubins, acima do trono da misericórdia, no lugar mais sagrado. Em Ezequiel 11, eu não tenho certeza disso, parecia que ele perseguia a partir daquela localização e habitava e olhava para essa nação idólatra e foi embora para nunca mais voltar Ezequiel até o viu dia ele de hoje. voltando. O quê? Voltando isso no reino milenar. Certo. Verdade. Duas coisas que são interessantes. É que quando o Espírito Santo foi embora, ele não voltaria até o dia de Pentecostes, mas debaixo de uma nova aliança e como Mas resultado Ezequiel literalmente viu ele voltando, viu ele Sim. voltar, mas será na época do reino milenar, depois da Certo. segunda vinda. Eles vão aceitar a Cristo e então o Espírito Santo vai voltar, e eu acredito que vai ser no templo que eles vão reconstruir, Sim. em Jerusalém. É interessante que em Levíticos você tem as leis que falavam sobre a lepra. Duas leis, uma que falava do indivíduo e a outra que falava para a casa. Precisaria de um sacerdote para inspecionar as casas para ver se as paredes tinham lepra. E Ezequiel era um sacerdote que Deus trouxe para dentro do templo para examinar as paredes para ver sobre Foi o em uma pecado visão, não da nação. pessoalmente. Não. Ele trouxe ele no espírito para mostrar a ele, porque ele era um sacerdote. E Deus cumpre a sua palavra. E no capítulo 11 ele fala sobre a restauração e o retorno. E ele começa falando sobre colocar o seu espírito no coração dos homens. E essa aliança que ele faria com Israel. Essa nova Barit Karashá, que é a nova aliança, que é Jesus Cristo.
Eu acho que Ezequiel foi levado cativo com Daniel, não foi mesmo? Não, não. Daniel tá foi o bom. primeiro. Entendi. Ezequiel foi o segundo. Mas a beleza disso é que, mais uma vez, é que se olharmos para isto é Deus Verdade. indo embora. Deus indo embora do templo. O equivalente a isto seria na nova aliança, que nós somos o templo. E a verdade é que a idolatria pode produzir de novo esse ir embora. Mas não chegamos lá ainda. O ponto aqui é que mesmo que, enquanto Daniel orava, ele viu que Deus não restauraria a glória passada de Israel. Ele sim os traz de volta. Mas a presença dele não necessariamente volta com o templo. A Arca da Aliança foi perdida para sempre. Você está falando do tempo de Zorobabel? Sim, não há Sim, Arca da Aliança certo. no templo de Herodes. Não há presença de Deus Verdade. lá. Deus, porque a aliança foi quebrada, irmão Swegert, foi quebrada. Os últimos 400 anos entre Malaquias e João Batista foram anos de silêncio, porque os profetas são aqueles que reforçavam a aliança, mas não há aliança para reforçar. Então, a única coisa que eles buscavam seria em estabelecer uma nova aliança. Então, a Bíblia diz que a lei existiu até João, em 2 evangelhos diferentes. Em Gálatas, diz que a lei existiu até que a semente viesse. E João, no Rio Jordão, diz: vejam, o Cordeiro de Deus. Ele está dizendo: vejam, a nova aliança. Porque Jesus não veio para fazer uma aliança, ele é a aliança. Na noite antes dele ir para o Calvário, ele levantou a taça e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Esse é o meu corpo que está quebrado por vocês. Ele pagou o preço pela nova aliança. E ele atinge o ponto, esta característica marcante da nova aliança. A promessa para Israel da nova aliança é que o homem não teria mais que lutar com suas próprias forças para viver para Deus, pois Deus, ele colocaria o seu espírito, o mesmo espírito que levou Ezequiel, ele estaria dentro do homem e lhe daria a habilidade para viver para Deus. E no dia de Pentecostes, eu acho que não entendemos. No dia de Pentecostes foi a instalação da nova aliança. É verdade, isso mesmo. A vinda não foi apenas o nascimento da igreja, foi a restauração da promessa escatológica de Deus. É verdade. Sim, estava lá. Então, quando o Espírito Santo veio, ele não apenas veio para nos batizar com o Espírito Santo, ele veio para nos imergir na pessoa de Cristo e regenerar, recriar. E agora, ao invés de estarmos presos em uma lei que não podíamos cumprir, agora estávamos em Cristo, uma nova criação, com o Espírito Santo residindo em nós. Isto é como, esta é a promessa de Deus, é o presente, é o Espírito Santo, é a mensagem de Pedro: arrependam-se, sejam batizados, identifiquem-se com Cristo, para que haja remissão dos pecados e você receberá o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o Espírito Santo. Isso é tudo o que ele veio fazer. E isso faz toda a diferença. Sabe, Jesus disse: permaneçam em Jerusalém até que vocês recebam o poder. Muitas vezes nós falamos sobre receber poder, mas há um pensamento equivalente que diz que no dia de Pentecostes foi o mesmo dia que Deus começou a aliança, a primeira aliança, a aliança da lei, no Sinai. Então, a segunda aliança, entregue como promessa para a restauração de Israel, começa no dia do Pentecostes, no mesmo dia que a antiga aliança. Mas agora, ao invés de vir com a sua presença em um tabernáculo, Deus vem com a sua presença pelo que Jesus fez como homem para nos ensinar a viver corretamente e também para nos dar poder para servir. Então você olha para o Pentecostes como o início, a inauguração da promessa da nova aliança, a promessa que ele fez como resultado da falha de Israel. E infelizmente Israel ainda não aceita isso, mas eles irão para a igreja gentílica. Mas está chegando, está chegando.
Mas eu penso que em Pentecostes nós não vemos que esta é a inauguração da promessa da nova aliança que É Deus verdade. e que Deus fez. Não somente o nascimento da É igreja. isso e muito mais. É também, mas é mais. Escatologicamente, é a promessa sendo restaurada da nova aliança de Jeremias 31, Ezequiel 36, Deuteronômio 30, tudo isso está lá. Desculpa, eu fiquei muito animado aqui. Isso me faz pensar que Deus fez tudo isso para nós, para que de uma forma geral a igreja virasse suas costas para isso. Bem, se a igreja da Laodiceia é um tipo da igreja moderna, e realmente é, Uhum, essa é uma situação terrível. é Porque ele não está medindo palavras. Eu sei verdade. que ele deu a eles uma oportunidade de arrepender, mas milhões já recebem oportunidades de se arrepender constantemente. São Certo. poucos os que aproveitam essa oportunidade. E eu sinto que se um arrependimento tivesse acontecido ali, haveria uma restauração. Mas há um remanescente, graças a Deus por isso. Com certeza, sempre existe um remanescente. Amém. Houve um remanescente nos dias mais tenebrosos de Judá. Sim. E existe um remanescente agora. E oro para que esse número aumente. Sim. Continue sempre aumentando. E vai. Eu creio nisso. Sim, vai. Vamos continuar no próximo programa com o versículo 14, no livro de Daniel. E ele continuando o seu arrependimento diante de Deus em favor de Israel. Mas olha, e os cristãos de hoje em dia que se arrependem diante do Senhor por pessoas que eles amam ou por sua nação, vamos dizer assim. Pense nisso e no próximo programa vamos falar disso, porque é o que Daniel está fazendo. Ele está se arrependendo por Judá. Será que Deus aceita algo assim? Eu acho que aceita de certa maneira, mas temos que estudar isso mais. Então, no próximo programa, aconteça o que acontecer, não perca. E, por favor, diga a outros sobre o estudo na palavra.